Estamos chegando aqui, o pessoal está chegando. Edson, Vitor, Tereza, Cristina, Francisca das Chagas, que vão participar aí desse nosso terceiro painel aí, o papel dos conselhos de direito e acessibilidade universal. Esse é um painel fundamental, né? Um tema assim de extremo relevo, né? Estamos esperando o companheiro. Vamos passar a fala aí para eles, então. A Simone vai tentar segurar um pouco mais, a gente está tentando entrar em contato com a Cíntia, que ela ia dar um suporte para nós aqui, vamos ver se ela entra em contato também. Mas assim, ó, Simone, fica à vontade, a hora que tu tiver que sair, tu sai, e a gente não tem problema. De prontidão, vou aproveitar que tu está aqui conosco e vou dar um recado para a comunidade surda aí, né, a comunidade com baixa visão, dizer que se porventura nós ficarmos sem intérprete Libras no final dessa atividade, tá, nós vamos produzir um documento, e esse documento é o documento final do Fórum Social Mundial, tá, vai ficar disponível e vai contemplar a fala aí de todas e todas que estão aqui nesses painéis aqui e que participaram do movimento nacional das pessoas com deficiência no Fórum Social Mundial. Então, aproveitando aí a deixa, que a Simone está aqui com a gente ainda, tá? E deixar esse recado para a comunidade surda. Se ao final dessa atividade nós tiver sem intérprete, nós vamos traduzir depois em documento as falas aqui, tá bem? Obrigado, Simone. De antemão, já te agradeço já aí por ficar com a gente aí, tá bom? Então, passa a fala aí para o grupo 3, né, o grupo Papel dos Conselhos de Direito e Acessibilidade Universal. Tá com vocês a palavra aí, gente. Posso começar? Sei quem vai coordenar. Acho que a menina que entra Pode começar, Chaguinhas, pode começar. A gente não pode perder muito tempo, não. Tá bem? Quem? Tereza, pode abrir teu microfone aí, Edson, Vitor também, para ajudar a Chiquinha aí, que eu acho que o áudio dela está se cortando lá, tá? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Tá. Oi, estão me ouvindo também? Então, pode começar. Começa aí. Então, eu queria primeiro me apresentar um pouco, né? Eu sou Francisca das Chagas Félix de Souza, mas no movimento as pessoas me chamam de Chiquinha, né? E aqui dizer que é um prazer imenso estar nessa edição do Fórum 2001, quando tive a oportunidade de participar da edição de 2001, né? E hoje estamos em 21. E aí eu queria pedir aqui a permissão, né? Para fazer uma referência em memória aqui dos nossos dois grandes companheiros que participaram do Fórum 2001, que foi o companheiro Humberto Lipo, né? Que deixou um grande legado aí na luta, e o companheiro Chuchu. Dizer da importância que essa edição, né, num período desse de pandemia, a gente está sentado, né, fazendo aqui um diálogo, um debate para o fortalecimento dos conselhos, né, em busca da política pública com acessibilidade universal e cidadania. Então, e nós temos, né, um grande instrumento que nos permite, que é a luz dele, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a convenção fazer esse debate, né, e fazer com que a gente fortaleça esses espaços. Então, a gente sabe que essa luta vem aí muito antiga, né, da questão da organização, do movimento, dos conselhos. Em 79, né, o segmento da pessoa com deficiência fez a sua grande mobilização e articulação para se organizar através de cartas, e hoje a gente tem todo um instrumento aí, né, com essa questão da tecnologia, que a gente pode avançar. Então, nós vivemos tempos de esperanças, né, e de oportunidades para fazer
esse debate, né, e buscar o fortalecimento dos conselhos para que as políticas públicas sejam implementadas. Então, para isso, nós precisamos que o movimento da pessoa com deficiência, né, esteja bem mobilizado, bem articulado, e possa chamar aí uma pauta, né, com os gestores municipais, estaduais, o poder executivo, para que a gente possa, de fato, colocar em prática, né, essa nossa legislação. Nós temos esses dois instrumentos fortes, né, e que vem aí de uma longa caminhada, e a gente precisa agora usar para que ele possa, de fato, ser a ferramenta que a gente se comunique com a sociedade, né, e diga que a gente tem uma demanda e que a gente tem uma pauta e que a gente quer fazer esta conversa. Queremos uma sociedade acessível, né, com cidadania, e isso será possível, sim, se a gente tiver, inclusive, os espaços, né, dos conselhos, que são espaços de controle social, de participação, e são espaços fundamentais para que a gente possa fazer esta luta e este fortalecimento, né, e, por fim, trazer, de fato, uma condição de vida melhor para todos e todas. Pronto, É isso. Chiquinha. Oi, Eu sou seja a Maria bem-vinda. Tânia. Consegui entrar. Desculpa a demora, mas é porque estava dando problema. Então, nós somos parte do painel 3, que a gente está falando um pouquinho sobre avanços e retrocessos, né? Como a Chiquinha já trouxe bem à tona, avanços e retrocessos a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência ou também da LBI, não é? Então, a gente vai tratar um pouquinho, Chiquinha já falou um pouco sobre essa caminhada, né, que a gente vem vivenciando. Agora o Santos vai dar uma palavrinha também a respeito disso e a gente vai seguindo com os demais companheiros. Eu vou contando o tempo e quando faltar um pouquinho aí eu falo, tá certo, Santos? Vamos continuar. Alô? Oi, beleza? Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá bueno. Boa noite. Eu não estava escutando vocês. É o meu momento agora? Sim. Isso, Santos. Tá, É teu momento. Tá bueno. Eu te aviso um pouquinho antes de acabar. Então tá bueno. Primeiro eu quero saudar aí os nossos coordenadores aí, Charão e Portinho, e também a todos vocês aí do nosso painel e os panelistas, né, que já fizeram o seu trabalho e os que estão por vir também, uma boa noite, uma boa noite, um forte abraço e parabéns aí pelo trabalho de todos nós, né? Dizer que foi um sucesso também a primeira fase, né, do Fórum Social Mundial, esses dois painéis ali que nos antecederam também, entendeu? Então eu acho que nós estamos no caminho certo. Falas muito coerentes, muita energia de socialismo, de solidariedade, voluntarismo, mas querendo chegar a um lugar, que é, né, o lugar de um mundo acessível, justo para todas e para todos. Então, para mim, hoje ficou aí o Estatuto, né, resgatar a história do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que iniciou em 2001 a caminhada, né, no primeiro Fórum Social Mundial, né, e hoje nós estamos aí celebrando os 20 anos, né, desse momento histórico que aconteceu em Porto Alegre, né, onde nós tivemos aí muitas atividades e ajudou a nos orientar nesses 20 anos aí. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele foi construído pelo movimento das pessoas com deficiência, onde o senador Paulo Paim é autor, mas ele disponibilizou as estruturas
para o protagonismo, para a participação direta das pessoas com deficiência e seus pares. E ele hoje está aí, já vai fazer esse ano 6 anos da aprovação, né? E é um instrumento que nos faltava lá no século passado, no início do século passado. Nos faltava um documento, né, que nos garantisse a cidadania, né? Então, foi por isso que no Fórum Social Mundial 2001, no início do primeiro milênio, final do século passado, foi produzido e trabalhado aí durante 15 anos esse instrumento. Qual é o papel do Estatuto da Pessoa com Deficiência para os dias de hoje e para o futuro da democracia, para o futuro do Estado de Direito Social? Qual é o papel do Estatuto da Pessoa com Deficiência? É a construção, é a implementação das políticas públicas com acessibilidade universal em todas as áreas de atuação do Estado e da sociedade. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele é um instrumento que tem a legitimidade, porque foi construído de baixo para cima. Ele está nos pilares profundos da nossa Constituição de 88. Então, ele está muito bem estruturado, né? E também, né, ele está à luz da Convenção Internacional. Então, o que falta para nós avançarmos ainda muito mais? Reconhecemos que tivemos grandes avanços na área da tecnologia, da acessibilidade arquitetônica, comunicação, informação, das políticas públicas, da participação das pessoas, mas o que está faltando para nós hoje? É usar mais esta ferramenta. Porque nós só vamos conquistar se nós colocar essa ferramenta na linha de frente das nossas lutas. Chamar o Ministério Público, a Defensoria, a Justiça... 1 minuto, Santos. Governos, obrigado, Tânia. Os governos, né, que têm a obrigação da implementação da política pública. E o papel para isso acontecer está nas mãos dos conselhos, dos nossos conselhos. Se empoderem da ferramenta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ela é a nossa ferramenta para essa grande transformação, né, que todos nós queremos. Então, para encerrar aqui, sinto muito, né, os meus desejos de pêsamo às 220 mil pessoas, né, que com suas famílias aí, esses 200 mil não estão mais junto com a gente, né, mas as suas famílias estão aí chorando, né, por esses 220 mil, e nós também estamos sentindo muito, porque temos um presidente que não se importa com a vida, né, e nos deixou nessa situação. Então, viva a boa luta, viva a vida e viva todo o Fórum Social Mundial, viva as pessoas com deficiência. Muito obrigado e parabéns a todos. Muito grata pela participação do Santos. Em sequência, eu vou falar um pouquinho sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e olha aí o cronômetro que eu esqueci de colocar. Então vamos lá, para a gente poder fazer um negocinho bem fechadinho, com um tempo hábil. Quero trazer um recorte de gênero. Eu sou Maria Tânia, eu sou mulher com baixa visão, sou membro da executiva do MBMC, que vocês já conhecem, essa sigla é tão maravilhosa, né? Esteve aqui cantando e encantando a todos vocês. Também sou conselheira municipal de Fortaleza, conselheira do Conselho Municipal da Mulher de Fortaleza, bacharela em Direito, e também sou do Coletivo de Mulheres com Deficiência do Ceará. Meus caros amigos, por que é tão interessante e importante nós trazermos um recorte de gênero para se pautar dentro da perspectiva do Estatuto? Ora, Tânia, será que ele já não contempla a todos? Vejamos. Quando a gente vai analisar a convenção, a gente vê que nós temos nós mulheres, nós temos um capítulo, na verdade é o artigo 6º da convenção, que vai falar sobre forma de discriminação, formas de que a gente não pode estar sendo oprimida,
Enfim, ele traz essa completude para poder nos alcançar. Porque ao passo que a convenção ela foi feita, ela não foi feita para pessoas com deficiência, num termo generalizado, ou quem sabe num termo genérico. Mas ele foi feito para mim, mulher com deficiência, para a Tereza, mulher com deficiência, para o Edson, homem com deficiência, para o Vitor, criança com deficiência, para o seu João, idoso com deficiência. E aí a gente tem que passar a perceber que a gente deve fazer alguns recortes para que a gente não generalize tudo e acabe, de certa maneira, por uma igualdade formal ali dessa generalização, ofendendo a dignidade, ofendendo o direito de determinada pessoa. Percebam vocês que, como algumas colegas já falaram, né, no painel 1, nós, mulheres com deficiência, nós temos deveras problemáticas, deveras barreiras para enfrentar, para alcançar o nosso espaço social, para alcançar e ali ficar, né, e permanecer no nosso espaço social. Porque às vezes a gente até consegue alcançar, mas aí vai alguém nos tira, né, nos arranca daquele lugar social, daquele local público que é nosso. Então, a partir do momento que o Estatuto ele fala em mulheres em duas perspectivas, uma sendo sobre uma forma muito generalizada, realmente, sobre ninguém poderá sofrer nenhuma pessoa com deficiência poderá sofrer nenhum tipo de discriminação, e aí lá no parágrafo, isso é o caput do artigo, lá no parágrafo único ele fala entre mulheres, crianças, adolescentes, e depois disso a gente só é tocada novamente lá para quando vamos falar do SUS, que é quando vamos falar da gestação da mulher. Então, se a gente buscar no Estatuto o termo, a palavra mulher, a gente só encontra 2 vezes. Essas únicas 2 vezes. Enquanto que se a gente for buscar na convenção, nós vamos encontrar muito mais. Nós vamos encontrar, vou aqui só mostrar para vocês 9 vezes. Ou seja, muito mais do que o dobro disso. E aí a gente ainda encontra a perspectiva de um artigo voltado única e exclusivamente para as mulheres. Ou seja, falta uma conexão entre o que é a mulher com deficiência dentro, né, para o Estatuto internalizado, né, a partir de uma perspectiva da Convenção, falta um acolhimento, uma percepção do que é ser mulher com deficiência pelo Estatuto. Porque não é fácil. Não que seja fácil para uma pessoa sem deficiência viver, porque não é. Cada um com a sua cruz, e isso a gente já sabe que cada um tem uma, né? Mas eu tenho que falar do ponto de vista que eu conheço. Então, eu vou falar sobre mim, sobre a minha classe. Ser mulher com deficiência não é algo fácil. Nós, mulheres, enquanto pessoas, no geral, nós temos algumas dificuldades de alcançar altos postos nos nossos trabalhos. Nós temos dificuldade de andar sozinha na rua, não pela nossa deficiência, mas porque dificilmente, se a gente andar sozinha na rua, a gente não vai passar por algum tipo de agressão verbal, agressão gestual. Imaginem-se, percebam vocês estando nesse lugar. Você sai à rua 15 vezes por dia. Não tem um dia que você não seja assediado. E aí, o meu cronômetro apontou que faltam 5 segundos para acabar. Tendo em vista isso, eu acho que a gente deve refletir sobre essa perspectiva, a perspectiva do gênero, de modo que a gente possa acolher, e aí eu falo enquanto pessoas com deficiência no modo geral, de modo que a gente possa acolher o gênero feminino, trazê-lo para o lugar que ele deve ocupar. Ou seja, vamos nós, mulheres, nos colocar nos lugares que nós devemos ocupar, ao passo também que o Estatuto venha nos permitir isso. Venha nos transformar em seres visíveis, em seres que existem, que são seres com deficiência, mas são mulheres com deficiência. Não são só pessoas com deficiência. Nós temos um gênero do qual nós fazemos parte. E esse gênero, ele deve ser respeitado. Nós devemos ter a nossa dignidade, sobretudo, efetivada.
Agora nós vamos em frente. Eu vou passar a palavra para uma outra companheira, que será a Chiquinha. Perdão, Chiquinha, você é a última, desculpa. É a Tereza agora que irá falar. Tereza, você tem 5 minutos. Olá, boa noite. Por favor, Tânia me avisa 1 minuto antes. Pode ser? Pode deixar, eu aviso sim. Joia. Muito obrigada. Bom, meu nome é Tereza, eu sou uma mulher branca com baixa visão. Eu uso franja, tenho cabelos castanhos na altura dos ombros, estou usando um óculos escuro, um fone de ouvido, uma camisa de gola polo azul marinho. Atrás de mim tem uma estante com livros e porta-retratos. E meu sinal é este: a mão espalmada para baixo, com o polegar mais próximo à testa, deslizando da esquerda para a direita do meu rosto, e depois o dedo indicador na horizontal, ligeiramente dobrado, um pouquinho abaixo do meu queixo, da esquerda para a direita. Então, este é o meu sinal. Bom, eu sou professora da rede municipal de Brodowski, que é uma cidade pequenininha do interior de São Paulo. Sou uma pessoa com mestrado e doutorado em educação especial, e eu queria trazer para a gente um pouquinho a questão dos retrocessos que a gente teve na educação nos últimos tempos, ou que a gente quase teve. E por que eu estou trazendo isso? Por se o decreto 10.502, do qual eu vou falar rapidinho, foi vetado, foi suspenso, né? Porque é uma ameaça que vem batendo na nossa porta desde 2018. Já antes, até com o governo Temer, quase foi posto em prática, que é a tal política de educação especial, que tem uma perspectiva ao contrário do que a de 2008, que veio aí no bojo da convenção, né? Tinha vindo no bojo da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esta veio totalmente o contrário, tentando trazer um movimento, na melhor das hipóteses, integracionista que a gente via nas décadas de 70 e 80. E que naquela época até representou um avanço em relação ao que a gente tinha antes, porque antes a gente só tinha as escolas especiais fazendo educação para as pessoas com deficiência, quando muito, né? Muitas estavam fora. E depois o próprio movimento começou a militar para que as pessoas com deficiência estivessem, de alguma forma, nas escolas comuns, mesmo em classes especiais. Só que esse modelo já não deu certo naquela época, porque as pessoas sem deficiência eram colocadas em... As pessoas sem deficiência, com dificuldade de aprendizagem, ou que impunham para o sistema educacional alguma dificuldade em relação ao ensino, eram mandadas para salas especiais. Começou a virar um depósito de gente com a qual a escola não conseguia lidar. Então, essas pessoas foram para a escola especial e os próprios movimentos depois começaram a lutar por inclusão de todo mundo na escola regular. Daí veio a política de 2008, né? De educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que quase que foi revogada por uma tentativa do governo federal em setembro de 2020. 1 minuto, Tereza. Obrigada. De voltar com esse modelo. Então, ao que eu vou é que nós precisamos avançar, de que nós não podemos permitir retrocessos, nós temos que nos organizar e, como já foi dito por várias pessoas antes,
é muito importante que a gente se organize dentro dos movimentos que são transversais. O movimento das pessoas com deficiência cabe em todos os movimentos sociais. E a gente precisa entender isso com clareza e atuar junto com eles, porque essa segregação proposta pelo, então, decreto 10.502 não era só para pessoas com deficiência, era para pessoas sem deficiência também, que compunham grupos minorizados dentro das escolas, formando classes especiais para quem tinha altas habilidades, com um conceito totalmente deturpado do que eram altas habilidades. Então, quem tivesse algum tipo de inteligência acima da média, ou quem tivesse inteligência tida como abaixo, ou quem representasse desafios para a escola. De novo, a gente não pode deixar isso voltar. A gente precisa, nós precisamos nos unirmos e barrarmos essas tentativas, que, não se enganem, vão voltar. Era só isso que eu queria falar e queria agradecer muito. Eu estou muito honrada por estar aqui nesses 20 anos de fórum e por contribuir com tanta gente boa que esteve aqui falando antes de mim e que vai falar depois de mim. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Tereza. Um prazer, né, a gente estar aqui hoje. Edson, sua vez, eu vou contar aqui, quando faltar 1 minutinho, aí eu te aviso. Beleza. Boa noite, meu nome é Edson Vitor, tenho 22 anos, moro aqui no Distrito Federal, em Brasília, sou estudante de filosofia na UNB e também construo a Unidade Popular, o último partido que conseguiu sua legalização no último período. Eu vou fazer uma breve descrição minha. Eu sou branco, tenho cabelo médio curto, cacheado, óculos de armação preta, estou usando uma corrente de prata e uma blusa preta. Nela tem um retângulo serigrafado com a letra P e embaixo vem escrito Unidade Popular pelo Socialismo. E eu tô atrás tem um fundo verde da parede com alguns quadros. Mas já dando prosseguimento à minha palavra, né, devido ao tempo, eu acho que a fala que já fizeram, né, sobre a Lei Brasileira de Inclusão é muito importante, né? Porque tudo de direito que a gente tem até aqui, tudo de conquista que a gente tem de política pública para garantir a própria vida, né, da pessoa com deficiência, o acesso à inclusão, vem de muito dessa Lei Brasileira de Inclusão. E nesse período onde a gente vive um governo fascista, né, que é o governo Bolsonaro, a LBI ela está sendo muito importante para a permanência desses direitos, né, para que a gente possa garantir que os direitos sejam mantidos e sejam aplicados. Só que a minha fala vai mais numa direção de que a Lei Brasileira de Inclusão ela não pode estar somente como a nossa única luta. A nossa luta também tem que ser uma luta popular, como como a Tereza disse, em organizações horizontais, porque a nossa luta ela cabe em todas as lutas, por assim dizer. Um exemplo disso, eu não sei se todo mundo aqui acompanhou, mas no último período, desde que iniciou a pandemia, o número de pessoas em situação de rua aumentou, né? E teve um caso em Belo Horizonte de uma família, né, uma mãe solo, mãe de 2 crianças com 2 crianças que tinham transtorno de espectro autista, foi despejada para morar na rua. E nem o governo Bolsonaro, nem o governo Zema fizeram alguma coisa para auxiliar. Quem fez foram as próprias organizações populares dos locais. O movimento de lutas em bairros, vilas e favelas, junto com o movimento de mulheres Olga Benário, que foram lá, prestaram auxílio, prestaram essa ajuda às famílias. E isso não é só uma situação em Belo Horizonte. Isso acontece em Goiânia, acontece no Rio de Janeiro, acontece na Bahia. E essas lutas populares também continuam acontecendo em resistência das pessoas com deficiência. Só um instante. Porque essa dinâmica, continuando, essa dinâmica onde, ao passo que a pandemia avança e o povo pobre, no geral, continua morrendo, as pessoas com deficiência são uma das mais agravadas, né? Porque a gente tem, como o caso que eu citei, da família que foi despejada para a rua,
a gente tem uma não prioridade de vacinação para alguns tipos de deficiência que são essenciais à vacinação no momento, porque muitas vezes precisam andar com auxílio de alguém, andar pegando em corrimão, precisa sair de casa para fazer fisioterapia, para ir no médico, e não tem como não ter esse acompanhamento. E a gente vê um descaso do governo Bolsonaro e dos governos estaduais que fazem base para esse governo. Então a gente tem que tirar uma leitura de conjuntura, onde a gente tem que se organizar para além dessa, como eu posso dizer, uma luta institucional, né, com a LBI, uma luta popular pela transformação da sociedade. Porque o Bolsonaro, ele só representa uma pessoa, uma liderança fascista. Mas ele não é não é só fora o Bolsonaro, ele vai sair e as coisas vão resolver. Porque atrás dele minuto, Edson. Beleza, concluindo. Porque atrás desse processo, né, essa política de genocida com o corpo deficiente, existe, como o Cauã disse no painel anterior, como os outros falaram também, uma política de extermínio do corpo deficiente. Então, nossa luta tem que ser pela transformação radical da sociedade. Tem que ser uma luta pelo poder popular, pelo poder do povo. E a gente tem que se incluir nesse povo. Tem que se incluir nas lutas populares por moradia, onde a gente possa atuar pela causa racial, pela causa de gênero. E mesmo quando a gente não puder atuar, a gente atuar auxiliando as pessoas que podem. E no mais é isso, e concluo minha fala. Edson, muito grata por tua fala. Agora a gente vai finalizar com a fala da Chiquinha Chagas. Chiquinha, o tempo é todo seu. Estou já indo. Oi. Eu queria aqui, inclusive, né, falar que, devido ao atraso da Tânia entrar, eu já comecei fazendo aqui uma fala para adiantando o tempo, né, para não ficar, né, atropelando os demais. E aí eu acho aqui que eu queria só agradecer aqui mais uma vez o espaço do Fórum Social Mundial de 2021, né, e fazer um convite, né, a todos e todas, que a gente possa pegar esta oportunidade, né, tão grande, tão cheio de mobilizações, tão cheio de novas descobertas, de novos sujeitos, de novas pessoas, neste momento do Fórum Social Mundial, onde o mundo todo, né, teve que parar, fazer uma pauta para se reorganizar, e essa edição está acontecendo, e nós, do movimento da pessoa com deficiência, estamos aqui presentes. Depois de 20 anos, algumas pessoas que participaram do 2001, agora nós estamos aqui, mas com muito mais, né, sangue novos aqui para fazer esta luta. Então, eu acho que o nosso grande desafio para o fortalecimento, né, dessa nossa vontade de que as políticas públicas com acessibilidade universal e cidadania possam acontecer, nós temos um caminho aqui que a gente pode somar, que a gente pode fazer um pacto, que é se juntar a este movimento, o Brasil todo, né, e essa ferramenta, esse instrumento de diálogo que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem uma grande caminhada, que tem toda uma história, né, com as mais diversas realidades do nosso país, e a convenção ir para dentro dos espaços dos conselhos e fazer com que os nossos representantes, os nossos gestores, os nossos legisladores possam assumir, de fato, este compromisso de pôr a pauta, né, dessa política pública para que essa nossa esperança, esse nosso desejo de dias melhores, de um outro mundo é possível, possa acontecer. E isso só será possível se a gente tiver com um diálogo aí transversal, como já foi dito por vários companheiros e companheiras, para que a gente possa, né, encarar de fato essa nossa realidade, que são as mudanças de atitudes. Porque, na verdade, a grande peça que emperra os nossos avanços não é essa questão da barreira arquitetônica da comunicação, somos nós, somos os seres humanos, que, na verdade, são os seres humanos que estão nos espaços, né, para fazer a gestão, para fazer o desenvolvimento dos projetos, né, para fazer a implementação e a efetivação dessas políticas. Então, era isso, queria agradecer aqui, né, e dizer que é uma felicidade imensa estar hoje, em 2021, com tanta gente boa, com tanta contribuição, né, agradecer ao nosso querido companheiro Santos Fagundes, nosso querido companheiro
Charão, que eu tenho assim, uma admiração profunda, Postinho, e, enfim, companheiro Tesque, Edília e todos os outros e outras que fizeram com que estes 20 anos fossem de muita sinalização e de muita esperança e de muitas conquistas, e que nós estamos aqui para dizer que não vamos abrir mão de nenhum direito que a gente já conquistou, porque a gente sabe o que a gente quer, a gente está de olho aberto, e a gente quer dizer para o Bolsonaro que ele não vai fazer com as pessoas, e nem com as pessoas com deficiência, aquilo que ele pensa, porque ele nem pensa, né? Então é isso, um grande abraço aí, forte, e queria aqui chamar Humberto Lipo e Chuchu para estar presente, para que eles possam dar cada dia mais uma força para que a gente continue este legado grande, que é a luta pela pessoa com deficiência numa sociedade mais justa e mais humana. Então, um grande abraço. Muito obrigada, Tânia. Valeu, gente. Tânia, Tereza, o Edson Vitor. Muito grata, Charão. Gente, assim, maravilhosas falas, assim, a intervenção de vocês, como sempre, muito pertinentes. Vou chamar o próximo grupo aqui, quero muito agradecer. Depois do quarto painel aqui, tá? O coordenador de cada grupo vai voltar aqui com a gente só para fazer uma fala final, tá bem? Então, a gente vai chamar a Josiane aí, eu acho que o Portinho já é do primeiro grupo, vai estar com a gente aí. Aí vocês, entre vocês, elegem um aí para estar com a gente aqui, tá? E mais um do quarto grupo lá para a gente fazer esse encerramento. Será, tá bem, Tânia? Tá bem. Tchau, Tânia. Ó, chegando o Adair Bamberg aí.